Para, olha só meu pescoço. Deve ter crescido uns 2 centímetros só essa noite. Que adianta um pescoço desse tamanho se ele não serve pra nada? Pra nada, eu alcanço as mais altas folhas sem o menor esforço. Tá vendo aquela cesta de maçãs ali atrás? Peguei todas só pra mim. Grande coisa, olha só pra mim. Tá vendo esse dedo aqui? É, ele faz maravilhas. Sem falar na movimentação, viu isso? O quê? Roubei uma de suas maçãs. Me devolve, é minha. Vem pegar. Me devolve, é minha, eu que peguei. Vou chamar o papai. Não, pera que eu devolvo. Pai, pai! Quem está me chamando? Sou eu, pai. Gigi, você de novo? Aposto que foi o Cacá, né? Cacá, cadê você? Não adianta se esconder, seu bobinho. Você sabe que eu posso ver tudo. Mas pai, está rolando um boato de um novo mandamento seu lá embaixo. Novo mandamento? Não me recordo de nada. O que isso quer dizer? O senhor sabe, aquele que estão falando, achado não é roubado? Mas é meu. Acalmem-se, crianças. Mas pai, não foi o senhor que não fez assim? Se eu posso utilizar meus mecanismos corporais para me beneficiar dos recursos disponíveis, por que não os usar? Bom, veja bem. E se ela roubasse de mim, estaria tudo bem? Não, calma. E se eu estivesse morrendo de fome e esse fosse o único recurso disponível? Então, aí nesse caso, Se eu sou mais ágil que ela, por que eu não posso me aproveitar disso? eu não disse isso. Pelo fato do meu corpo ser melhor para a selva, eu não posso... Chega! Não aguento mais vocês duas e essa discussão. Vou chamar alguém aqui que pode me ajudar. Darwin, vem até aqui. Ah, olá. Darwin, essas crianças estão fazendo alguns questionamentos. Será que você não poderia nos ajudar? Certamente, senhor. Senhor Darwin, diga para essa girafa que eu sou o melhor e mais bonito que ela. Isso é mentira, a maçã é minha. Acalmem-se, crianças. A situação não é tão simples assim, meu caro primata. Vou tentar explicar e espero que vocês me deixem fazer isso. Para isso, temos que contar lá do início. Para explicar a evolução da vida surgiram várias teorias. E sempre que surgiu uma nova, a anterior era derrubada. Primeiro, surgiu a teoria do fixismo, que propunha a forma fixa e imutável das espécies. Logo em seguida, surgiu o criacionismo, que defendia a criação divina como perfeita e imutável. Outra teoria que surgiu foi o catastrofismo, uma ideia que defendia as alterações ocorridas na Terra eram consequências catastróficas. Em 1809, que surgiram as primeiras ideias de como explicar os mecanismos evolutivos, essas ideias surgiram como estudos feitos por Jean-Baptiste de Monnet, conhecidos como Cavaleiro de Lamarck. Suas ideias, ou Lamarckismo, defendiam a transformação linear das espécies e a herança dos caracteres adquiridos. Lamarck propunha duas leis para explicar como os seres vivos evoluíam. A lei do uso e desuso, que é a teoria no qual, quanto mais uma parte do corpo de um animal era usada, mais ela se desenvolvia, diferentemente das partes que não eram usadas e que desapareciam ao longo do tempo. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, os caracteres adquiridos pelo uso eram passados de geração para geração. Em 1859, eu publiquei uma nova teoria através de estudos. Era a teoria da seleção natural. Eu defendi que os indivíduos de uma mesma população possuíam variações e entre esses indivíduos sempre existiu uma luta pela sobrevivência. Dessa forma, os indivíduos com características mais vantajosas para a sobrevivência eram conservados e produziam descendentes, enquanto os menos aptos eram eliminados. Então imaginemos que haja chuvas intermináveis, onde a grande savana fica em sua grande maioria inundada, e as árvores dentre os demais se tornem raras, onde os animais terrestres tenham que conviver com ambientes inundados. Você acha que a girafa com seu longo pescoço terá mais chance de atravessar essas regiões ou em busca de novas terras e alimentos, ou você, macaco? Então, os seres vivos existentes ocupam seus habitats e nichos devido ao sucesso adaptativo de cada um exerce a natureza? Isso mesmo.
Os indivíduos não são idênticos entre si. Assim, aqueles que possuem características que permitem a sobrevivência possuem maiores chances de sucesso evolutivo. Sr. Darwin, e essa história de que as características são passadas de geração para geração? Minha cara girafa, eu já ia chegar lá. Os indivíduos com as características mais vantajosas para a sobrevivência só conseguirão sucesso adaptativo no ambiente caso consigam passar essas características para seus descendentes. Os indivíduos que não possuem essas características irão morrendo, sejam por morte natural ou por predação, doenças, alguma causa, até que só restem os indivíduos com características necessárias para a sobrevivência no ambiente e sejam capazes de se reproduzir para gerar descendentes com as mesmas características. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que todos os indivíduos possuem um ancestral comum. Ancestral comum. Como posso dizer que minhas características devem ser similares aos dos meus pais? Certamente, meu caro. E em um passado remoto existiu um indivíduo que deu origem a todos os outros deste planeta. Mas, Sr. Darwin, como exatamente que ocorrem essas mudanças? É de uma hora para outra? Amanhã eu posso não ser mais eu? Não. Essas mudanças ocorrem por um processo chamado gradualismo. Ou seja, são pequenas mudanças que ocorrem em um longo período. Pode levar milhares de anos. Mas como surgiram as diferentes espécies de um mesmo indivíduo? O que explica essas mudanças? Bem, Sr. Darwin, não mude de assunto. Olá, gente, voltei. Voltou da onde? Da Terra do Futuro. bom, se você diz... Eu estava me questionando sobre essas teorias e resolvi pesquisar. Achei alguns livros e artigos muito interessantes sobre o tema. Na viagem de volta, eu dei uma rápida lida e vi que existe uma teoria nova, a teoria sintética evolutiva. E seu nome aparece várias vezes nele, Sr. Darwin. Olha só, e o que diz aí? Pelo que diz aqui nos estudos que andei lendo, a teoria sintética evolutiva surgiu e conseguiu explicar muitas das lacunas que sua teoria não soube explicar. Essa nova teoria evolutiva conciliou os seus estudos com as bases da genética e provou que essas variações ou mudanças de espécie para espécie ocorrem através dos mecanismos evolutivos que são a mutação, a recombinação gênica, fluxo gênico, deriva genética e seleção natural. Os estudos de Gregor Mendel contribuíram bastante para essa nova teoria. Segundo muitos livros do século XXI, o Senhor é considerado o pai do evolucionismo, propondo uma maneira completamente mecânica de se pensar nisso, sem o misticismo, mas não vá se gabando. Existem muitos outros fatores que foram introduzidos em suas teorias até se tornar a conhecida teoria sintética, que eles tantos mencionam. Nossa, são tantos assim? Posso enumerar os principais aqui. O fenótipo é diferente do genótipo. Os efeitos do ambiente não afetam os genes transferidos. As variações hereditárias são baseadas nos genes. Genes mutam e a variação que surge pela recombinação é ampliada pela recombinação. Fatores ambientais podem afetar as taxas de mutação. Mudança evolutiva é um processo populacional. A deriva genética e a seleção natural podem operar simultaneamente e são os fenômenos responsáveis por causar mudanças nas proporções genótipas de uma população. Nossa, quanta coisa nessa tal de teoria sintética. Preciso ficar um tempo a sós para pensar em alguns conceitos. Vou voltar para o meu tempo. Bom, foi bom conversar com vocês. Macaca, girafa, adeus. Não, espera, Sr. Darwin, não é só isso não. Não? Não. O senhor, em seus estudos, propôs que as espécies evoluíam através de um gradualismo, ou seja, elas ocorrem a partir de pequenas mudanças diante de um processo lento e contínuo. No entanto, alguns estudiosos, após pesquisas em registros fósseis, perceberam que as mudanças não ocorriam de formas graduais, pois existiam mudanças repentinas e aparecimento de variedades diferentes. Dessa forma, surgiu o equilíbrio pontuado, hipótese proposta por Eldredge e Gould. Essa nova hipótese propôs que a evolução não acontece de uma maneira constante, mas quando existe alternância de período de escassas mudanças com saltos que caracterizam as mudanças estruturais ou orgânicas, que são adaptadas ou selecionadas. O equilíbrio pontuado prevê períodos de rápida mudança morfológica, especiação, intercalados a períodos de estabilidade adaptativa, estase. Ou seja, a estase é o período em que as mudanças ou variações não ocorriam,
e ela só é quebrada quando ocorre a especiação. Muito interessante. Mas o que essa hipótese do equilíbrio pontuado reflete na teoria sintética evolutiva? A hipótese do equilíbrio pontuado surge então para explicar esses períodos de estase, períodos sem mudanças ou pequenas mudanças e mudanças repentinas. Eudred Gold aponta em suas pesquisas que a evolução só ocorre quando há especiação, de acordo com a sua hipótese do equilíbrio pontuado. Então, pode-se relacionar essa hipótese com a teoria sintética evolutiva, pois esta depende dos fatores evolutivos que contribuem para a especiação, ou seja, o processo de especiação ocorrerá devido aos mecanismos evolutivos, que incluem a mutação, a recombinação gênica, o fluxo gênico, deriva genética e seleção natural. Enquanto os mecanismos evolutivos estão atuando, a população está em estase, ou seja, a condição normal das espécies em que não há mudanças evolutivas. No entanto, quando essa estase é rompida, ocorre o surgimento de novas espécies. Agora sim eu entendi. De qualquer forma, vou fazer algumas pesquisas para compreender melhor o assunto. Alguém tem mais alguma dúvida? Na verdade, eu tenho. Quando o senhor começou a explicação, falou sobre as teorias da vida. Ainda existem conflitos entre a ciência e a religião? Ótima pergunta, macaco. É claro que existe. Naquela época, os conflitos eram ainda maiores. Eu, por exemplo, criado em uma tradição cristã, quase entrei em parafusos por causa dos meus estudos. No entanto, é importante compreender que a ciência trabalha com os fatos e comprovações, e a religião defende o perfeccionismo de Deus. Existem muitos defensores do criacionismo que afirmam que a ciência vai contra os preceitos da religião e contra a Bíblia Sagrada. E em contrapartida, existem cientistas que tentam explicar até mesmo as crenças religiosas. São opiniões diferentes e que devem ser respeitadas por todos. Bom, agora eu tenho que ir mesmo, crianças. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Até logo e não briguem. Agora você, macaco, já que não tem mais ninguém por perto mesmo, O quê? devolve minha maçã! Mas nunca! Ah!